convidada de hoje no Cine Pinhão é Gabriela Beltrán. Ela ainda é estudante de cinema e vídeo na FAP, mas no currículo mais de 15 trabalhos realizados em diversas áreas. Roteiro, direção, produção, direção de arte, maquiagem e até já atuou. Seja bem-vinda, Gabriela. Então, estudante tem que fazer de tudo para descobrir o que quer fazer depois? Como é que é? A gente vai testando, né, tudo que tem disponível no cinema para ver o que seria melhor, assim, de fazer. Daí eu ainda estou escolhendo a área, assim, mas a gente tem que tentar, né, porque acho que tem que saber de tudo para poder trabalhar no cinema. Pois é, facilita também quando você não tem uma equipe grande, você sabe fazer cada parte com certeza. Da função, né? Porque a gente, no início, pelo menos, da carreira, a gente trabalha com poucas pessoas, né? 4 ou 5 pessoas, então você tem que estar meio multifunção. Então a gente aprende tudo e daí depois, conforme as equipes vão aumentando, você vai tendo mais experiência, daí a gente pode ter, sei lá, posições específicas, né? Mas no início você tem que saber um pouquinho de tudo. E até agora alguma coisa te despertou o interesse nessas Quando eu áreas? entrei na faculdade eu queria fazer roteiro mesmo, né? Quero ser roteirista, que é um interesse maior mesmo. Só que agora eu estou despertando para algumas outras coisas, produção principalmente, então eu estou indo assim, contrabalançando o que é melhor na carreira, mas estou gostando de tudo também. Tá certo. Eu vi no currículo que você mandou pra gente que vocês fizeram, que você participou do making off das Cariocas. Isso. Esse seriado agora que está entrando lá na Rede Globo. Como é que foi essa experiência? Como é que você chegou nesse Foi porque making off? a gente, alguns semestres atrás, a gente teve um professor que se chama Gil Baroni, que tem uma produtora aqui em Curitiba. E a gente fez alguns estágios, né, em alguns programas dele, alguns trabalhos. E ele acabou convidando eu e o Rodrigo Alonso, que é meu sócio na produtora, para fazer a edição do Making Off. Ele foi até o Rio, gravou, né, com o Daniel Filho lá o Making Off das Cariocas, trouxe o material e a gente editou. Daí tá todo no site da Globo e tal, e daí tá com bastante viewers, assim, então a galera tá gostando bastante. Sempre ligam lá para dizer, nossa, já tem mais de 1 milhão de acessos no vídeo e tal, e é bem legal, né, porque você tá mais perto de pessoas que estão produzindo mesmo. A gente curtiu bastante. Foi uma experiência bacana. Nossa, Fê, a gente pôde aprender muito mais de edição, que era uma coisa que a gente já sabia um pouco, mas não tão bem, né? E daí a gente conseguiu trabalhar com isso e descobrir outras coisas, e ficar mais dentro do processo deles também, né? Da forma de edição que eles usam lá. E é muito diferente do que você tinha feito até então? Você sentiu uma... Eu senti que é uma coisa que tem que ser um pouco mais rápida, assim, sabe? A gente, com o cinema, a gente lida um pouco mais, tem mais um pouco de tempo, a gente consegue ir tem uma cadência diferente da televisão, né? A gente teve um prazo muito curto para editar 10 materiais muito extensos, assim, com muito material, muita imagem. Então, com certeza, a gente é uma cadência bem diferente. Porque ele é... Um seriado são várias histórias, né? Cada semana é uma história independente. Isso. Vocês fizeram de todas as histórias ou de alguma história específica? A gente fez de todas. Cada um pegou 4, 5 atrizes ali, né, que participaram. E daí a gente fez um making-off de 2 minutos e meio de cada um. Alguns acabaram ficando um pouco maiores, né? E daí a gente fez esse making-off de 2 minutos e meio de cada uma delas. Então, na verdade, são bem mais, né, do que meia hora de programa. Ainda teve da trilha sonora, que eu editei também. Então, foi um trabalho bem... Agora a gente vai, até essa semana que entra, vai ser a edição do making-off de 30 minutos, que vai para o DVD. Certo. Aí a gente vai fazer também. E quem quiser ver isso pela internet, onde é que tem que acessar? É no site do G1. É ascariocas.globo.com/... isso aí. Entra lá no G1 e procura lá as Cariocas que vai achar. Com certeza vai achar. Então, e na TV, você participou como estagiária na produção de alguns contos do Casos e Causos. Do Rick, né? Fiz uns 4 contos lá. Foi tudo na produtora do WG7, né? Que é do Gil Baroni. E muito legal. Tipo, eu desempenhei funções diferentes, assim. No início foi produção, loucura. E agora eu tô fazendo o loader, que é... Como a gente tá gravando já com digital e aí já usa... câmera 5D e cartão de memória, você tem que passar isso tudo para um computador. Então, mais ou menos isso que a gente fica fazendo, passando, e tem aquela responsabilidade de não perder, né? Porque você perde aquela imagem, tem que regravar, né? Não tem fita. Seria, o loader seria o quê? Você descarregar aquela imagem no computador e arquivar ela. E arquivar ela lá e fazer milhões de backups para não perder aquilo. Então, você guarda ela em vários dispositivos, né? Vários tipos diferentes. E daí você, para depois poder ser editado e isso tudo mais. Mas é uma coisa, não é tão difícil, mas é uma coisa que
que demanda muita responsabilidade, assim, porque se você dá algum problema, não tem mais filme, né? E o problema de quem é? A culpa de quem? Pois com certeza. E eu percebo assim, são todos trabalhos direcionados para a TV e não para o cinema. É uma mídia que te interessa mais ou foi só coincidência? Foi coincidência mesmo, porque eu gosto de TV também, eu não tenho nada contra, assim, não sou aquela pessoa só de cinema. Eu quero trabalhar com audiovisual, então me interessa qualquer tipo de mídia. Mas acabou, assim, por coincidência, por ter mais trabalhos nessa área, fazendo TV mesmo. Mas eu quero cinema muito também. Então a gente, na verdade, toda essa parte da nossa produtora, que é a Menage Filmes, a gente trabalha muito com cinema, curta-metragem agora. A gente está super direcionado para curta-metragem. A gente tem os 2 que a gente vai apresentar aqui, tem mais outros filmes e coisas a serem gravadas. A gente tem muito projeto, né? Que a gente quer ir para festivais e daí depois, né, conforme as coisas forem andando, fazer longa-metragem. Tem que ter ambição, né? Seguindo a carreira, vai indo. Tem que fazer, eu acredito que a gente tem que aproveitar as oportunidades que aparecem, né? Então, tudo que for aparecendo pra gente fazer e a experiência, então a gente tá aceitando. Nada exclui nada, tudo só agrega. Só agrega. Vai trazendo as experiências. Vamos falar um pouquinho sobre essa produtora de vocês aí, a Menage. Como é que ela surgiu e onde é que ela está atuando? Então, ela ainda não existe de fato, né? Porque a gente ainda não... Não existe um registro. Mas ela existe como um sonho que a gente tem de criar alguma coisa que tenha mais ou menos a ver com a nossa proposta, assim. Então, nos conhecemos na faculdade, eu, Rodrigo Alonso, Natiele Cunha, e acabamos, assim, com afinidade de interesses, e a gente achou que seria muito legal se a gente conseguisse colocar todos esses projetos que a gente tinha ideia em prática, e aí começamos a pensar em roteiros e coisas do tipo, e foi surgindo, assim, e aí a gente começou a ter ajuda também dos colegas, eles começaram meio a acreditar na gente também, então a gente tem muita parceria, assim, dentro da própria turma, dentro da faculdade, fora dela, então foi aí que a gente começou a pensar, bom, vamos criar uma produtora, né? Vamos fazer isso andar mesmo. Então a gente está ainda caminhando, né? Porque daí tudo demanda um pouco de dinheiro e aí a gente também não tem. Pois é, isso que eu ia falar, tudo demanda dinheiro, né? As produções sempre acabam nisso. Empaca ali no dinheiro. E vocês viabilizam os projetos através das leis de incentivo? Por enquanto ainda não, a gente não conseguiu ainda colocar nada, tudo patrocínio, né? Mas tipo, a gente vai tentando também, já que a gente consegue alguns incentivos com empresas privadas, né? Pedindo mesmo, ligando. Agora a gente gravou o Tomate, que é a continuação do Mate, que foi um outro curta que passou aqui. E a gente foi ligando, né, para lugares, para conseguir, você consegue, sei lá, café da manhã. E daí era uma equipe muito grande, 22 pessoas, né, tinha que alimentar todo mundo, e ator. Principalmente porque se você não vai pagar para a pessoa, né, trabalhar, pelo menos não deixa ela passar fome. Não judia. Daí a gente acabou tendo que pedir nos lugares. O pessoal ajuda mesmo, assim, se você tem uma proposta legal e insiste também, né? Um pouco sempre dá certo. Daí a gente conseguiu algumas coisas. Ai, que bom. E os filmes que a gente vai assistir hoje são 2, né? O Bonequices e o Dulce Uma História. Isso. Vamos falar um pouquinho sobre eles. Então, o Bonequices, a gente fez no primeiro semestre de 2010 e ele ganhou até o 2º lugar na mostra da faculdade, que é a mostra seu, que eu mostro o meu. E o Mate ganhou o 1º lugar, então foi a dobradinha, assim. Mas no caso do Bonequices, a gente também fez... Os 2 filmes são propostas feitas para a faculdade, assim, 2 disciplinas diferentes. Uma foi direção audiovisual e a outra direção de arte. Inclusive, ele está aparecendo pela primeira vez aqui, porque a gente vai apresentar amanhã ele na aula. E os 2 filmes são... Na verdade, tipo, um é bem diferente do outro. Um é uma proposta totalmente lúdica, assim, que tem uma criança que encontra com a boneca dela e uma coisa meio de sonho. E o Dulce é uma comédia, né? Na verdade, também o Dulce, ele vem de uma proposta que a gente tem de fazer um curta-metragem que é de 2 irmãs, né? E eles... Tipo, e esse Dulce a gente resolveu fazer só para ter um sketchzinho, assim, um teaser, mais ou menos, do que seria o filme depois. E aí a gente aproveitamos para direcionar isso para direção de arte para pelo menos poder já criar alguma coisa, né? Às vezes a gente fica um pouco parado, a gente sempre quer produzir, aproveitamos os 2 filmes. Foi a oportunidade. A gente vai assistir então agora, Gabriela. Muito obrigada pela sua vinda aqui. Parabéns aí pela iniciativa, sucesso na sua carreira. Obrigada. Que você traga vários outros filmes para a gente apresentar aqui.
Obrigada. Tá bom? E mande a sua sugestão aqui para o Cine Pinhão no nosso e-mail que aparece aí na tela. Para saber mais sobre o Cine Pinhão e outros programas aqui da TV Sinal, acesse o nosso blog cinepinhão.wordpress.com. A gente assiste agora aos curtas Dulce, uma História e Bonequices, com direção de Gabriela Beltrán. Obrigada pela sua companhia e até a semana que vem. Posso começar? Mas vai passar onde esse filme? A senhora podia bater uma palminha pra nós? Fazer sim. O quê? Não tô entendendo. Meu nome é Dulce. Dulce Maria Hernandes da Rocha Pinto e Vulva. Hernandes é do meu primeiro marido, Major Carlos Juarez Herrera Hernandes. Lindão. Apareceu de farda na minha casa. Um homem lindo, forte, viril. Mas quando tirou a farda, que decepção. Ainda bem que já se foi, que Deus o tenha. Acho que ele morreu na Guerra do Paraguai ou na do Uruguai. Eu não estou bem lembrada. Sabe aquela coisa da Guerra Fria lá da Rússia? Acho que foi nessa ocasião. Até fizeram um filme, chama Casablanca, com aquele lindão, o Marlon Brando. Aí foi uma desgraça. Fiquei doente, emagreci, não queria mais comer. Mamãe levou-me ao médico e lá eu conheci meu segundo marido, o Dr. Luiz Cláudio da Silva Rocha, que me curou da doença, mas eu fiquei doente de amor. Acabou morrendo em pleno exercício da profissão, transando com uma secretária na mesa do consultório. Posso falar transando? Ou copulando? Fazendo amor? Não que eu tenha desejado a morte dele, até porque nessa ocasião eu já tinha conhecido o Oswaldo. Ele era verdureiro. Toda quarta-feira estava na minha rua oferecendo legumes. Ele oferecia os legumes e fazia uns gracejos. Mas depois eu descobri que ele era procurado pela polícia. E dessa relação só me sobrou um gato, que eu, por não saber o nome, chamava de Oswaldo. Do meu último marido, chamava Wellington Pinto. Um nome horrível. Nunca me deu incomodação. Roncava um pouco, roncava muito. Na verdade, eu não me incomodava porque eu tinha um sono pesado. Mas a minha mãe disse que escutava o ronco dele no outro quarto. Mamãe nunca tolerou funcionário público. Até que ele morreu. Que Deus o tenha, coitado. Ai, que bonito santo. Eu coleciono santos. Eu posso levar? Não dá pra ligar porque é alugado, é cenário, tudo, né? Ai, que pena. Nós moramos no condomínio Babaçu. Todo mundo nos conhece e nos quer bem. Ah, o Nereu é um velho caquético, quase 100 anos, aleijado, fraco. Mas isso é recalque. É que ele sempre foi apaixonado pela Gininha, que nunca gostou da fruta, não é? Gininha é a minha irmã.